E shalom, shalom a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula e aqui a gente está entrando na aula de número 17. É a aula de número 17. Eu sei que aqui está 18, mas é 17. Vamos consertar aqui. Aula de número 17. Vamos entrar na 17ª ramificação. Já vimos todas as ramificações listadas pelo Dr. Aaron Lichtenstein no livro The Seven Laws of Noah, na qual ele registrou 16, correto? Depois, nós entramos agora no conceito do Narmânides, que a 7ª mitzvah que nós teremos, ela deve julgar sobre todos os casos que envolve algum conflito entre a pessoa e o seu próximo. Logo, conceito de roubo vão envolver, então, na lei de roubo, conflitos envolvendo danos, envolvendo percas, envolvendo todos esses conceitos para serem julgados na 7ª lei. Então, daqui, no conceito de Narmânides, entra tudo isso, né? Tudo aquilo que envolve perdas e danos. Entraria também na lei de Gesel. Daqui a gente vai ver que está escrito lá em Êxodo capítulo 22, versículo 15, se um homem seduzir uma donzela. Aqui a gente está na Parashá Mishpatim. A Parashá Mishpatim, ela vai falar sobre vários conceitos de julgamentos. Ela vai dizer várias coisas que são proibidas. A Parashá Mishpatim, ela acontece depois da Parashá Itró. A Parashá Itró é a Parashá da outorga da Torá. Em consequência, depois temos então os julgamentos, né? Vários tipos de julgamentos, de danos, percas, roubos, fraudes e tudo que é bom para estabelecer uma sociedade harmônica entre as partes. Então é necessário que as pessoas estejam entendendo que essa paraxá ela vai lidar muito com essa questão da harmonia entre as partes, a Parashá Mishpatim, e aqui a gente tem algumas questões em torno do roubo. Então, está escrito lá em Êxodo 22:15, se um homem seduzir uma donzela, e daqui nós aprendemos que um homem que seduz uma mulher solteira para ter relações consentidas recebe punição. Estamos falando aqui de relações consentidas, tá bom? Eu estou dizendo aqui de relações que realmente são consentidas. Eu não estou dizendo de relações que não são consentidas. Eu estou dizendo de relações que realmente são consentidas. Ou seja, aqui a gente não está falando nem no caso do estupro em si, que é quando não se consente, que também é proibido, né? A gente vai ver lá na Parashá, isso vai ser lá na Parashá não, lá na 7ª lei, a gente vai estudar sobre isso. Só que aqui estamos dizendo de pessoas que realmente seduzem a outra pessoa para que a outra ceda, e nesse tipo de sedução a pessoa acaba tendo que ele acaba causando um prejuízo moral, um prejuízo emocional, um prejuízo espiritual, ou seja, um prejuízo em todos os sentidos. Desde que no momento do ato dela, ela fosse menor de idade e fosse virgem. A lei judaica exige várias sanções para o sedutor judeu, mas os tribunais das 7 leis para os gentios seriam obrigados a cumprir essa ramificação com pena capital. Ou seja, enquanto aquele que seduz a mulher a ter a oferecer vantagens, ilusões em troca de levá-la para um processo de intimidade, no caso, por exemplo, em que fosse danificado, essa pessoa moralmente, pessoalmente, fisicamente, aquele que a enganou, tá? Aquele que a enganou, ele teria pena capital. Por quê? Porque ele a enganou.
ele teria pena capital. Porque aqui entra a questão do engano, a questão do roubo. Devido a isso, nós somos proibidos de agir dessa forma com alguém. Ou seja, de prometer vantagens, de dizer que vai dar isso, que vai dar aquilo, com a pretensão somente de ter aquela pessoa por uma noite só e não ter nada com ela pelo resto da vida, nenhum comprometimento com ela, entendeu? Ou seja, tratar as mulheres como um objeto. Ou também valeria até para tratar os homens como objeto, não sei, mas se aplica mais às mulheres, né? Acaba sendo totalmente proibido. Então, isso vai levar a diversas circunstâncias. Por exemplo, muitas pessoas pensam que os Bene Noa, eles não têm um processo legal de casamento. Quando a gente vai olhar pela lei de imoralidade, a gente não vai encontrar muito. Só que as 7 leis, elas devem ser entendidas como um conjunto. Elas não devem ser entendidas em particular, mas elas devem ser entendidas como um conjunto, como um todo. E dentro desse conjunto, a gente vai encontrar que a pessoa que de repente pensa que pode ter relação com outra somente para tirar vantagem, ele vai acabar entrando e transgredindo essa regra aqui principal. A regra do engano, a regra do fraude, a regra de poder de estar fazendo mal moralmente a outra. O Sefer Hinur 61 vai dizer que a questão da sedução é que ele diz as coisas que são falsas ou mesmo verdadeiras até que ele ceda a ela. Então, as seduções são formas de trapaças e violação, estupro, e são, sim, condenáveis pelas 7 leis. Todo processo de sedução é um roubo. Todo processo de sedução é uma fraude. Todo processo de sedução é um engano para com as pessoas. Entenda isso. O processo de tirar vantagem por meio de promessas, por meio de ilusões, é um tipo de fraude, é um tipo de engano. Então, é roubo e um Bene Noa não pode praticar tal coisa. Ele não tem a licença para fazer isso. Narmanides Bereshit 34:13 vai dizer que a lei de Noahide de Nin inclui detalhes de Mefatet semelhante ao dos judeus e exige que os tribunais de Noahide executem um Mefatet, ou seja, um sedutor. Ele deve ser executado segundo a lei noética. A pena, como não tem tribunais, hoje é claro que tem a pena civil para isso, para esse tipo de crime no Brasil, mas é claro também que essa pena capital, que não está otorgada hoje em vigência, ela vale como pena pelas mãos dos céus. Ou seja, aquele que pratica isso não pensa que, por exemplo, ele está ileso em questão da vida dele, porque ele não está. Porque existe o decreto pelas mãos dos céus. Quando não existe um decreto dentro de tal importância pelos tribunais humanos, é os céus que vão julgar, ou seja, é o Criador que vai julgar. Então, olha, e esse julgamento pelos tribunais dos céus, eles não são feitos depois da vida, não, tá? São feitos enquanto a pessoa está viva aqui nesse mundo. De alguma forma, isso é aplicado. O Maimônides, Lei de Reis 10:14, vai dizer que por esta razão, todos os habitantes de Sherem foram obrigados a morrer. Sherem sequestrou e violou Diná. Eles observaram e estavam cientes de suas ações, mas não o julgaram. Então daqui a gente vai encontrar o seguinte, que qualquer tipo de violação, ele é um ato condenável pelas 7 leis. Qualquer tipo de violação é um ato condenável pelas 7 leis. Então é isso que o texto aqui está dizendo, né? Nós somos totalmente proibidos de praticar qualquer tipo de sedução, fazer promessas para obter vantagens físicas de alguém. Esse é o princípio dessa ramificação.
correto? Aquele que pratica isso está praticando roubo. É isso que está dizendo aqui, tá bom? Propriamente dizendo, isso anula qualquer chance e qualquer hipótese de uma pessoa pensar assim, olha, aqui um Benoa pode ter relação com quem ele quiser, da forma que ele quiser, da maneira que ele quiser, com quantas pessoas quiser. Não. A gente vê por essa lei aqui, a gente vê por essa ramificação aqui, que é totalmente proibido esse tipo de comportamento. É uma prática de roubo. É uma prática de assalto. É uma prática real de danos causados a essas pessoas. Então, subitamente, ninguém pode tirar proveito da outra em relação a fins e objetivos, ou seja, os meios não justificam os fins. Ou melhor, os fins não justificam os meios, ao contrário, né? Os fins não justificam os meios. E também a pessoa não pode fazer ilusões para enganar a outra. Toda forma de engano é proibido. E essa é uma proibição da forma de engano. Então, ligeiramente, é isso que nós aprendemos aqui. Esse é o principal fator. Uma pessoa que de repente esteja praticando algum ato nesse sentido, uma pessoa que esteja enganando o outro, uma pessoa que esteja tirando vantagem do outro, uma pessoa que esteja iludindo o outro, ele está subitamente propenso a essa pena. A pena capital pelas mãos dos céus. Então, essa pessoa ela deve largar essa prática. Ela deve abandonar essa prática. Ele deve se refinar, ele deve passar a ter uma vida diferente, ele deve estudar Hassidut, ele deve entender o sentimento, a vida que o sentimento envolve, que o sentimento é algo muito importante, ele tem que fazer uma reflexão cotidiana da vida dele e tem que procurar resolver essa vida dele, tá? Ou seja, resolver isso de forma a, se ele tem esse interesse, ele está fazendo isso com alguém, ele tem que chegar a essa pessoa e confessar esse erro. Pedir perdão a essa pessoa, se retratar e fazer o possível para remediar toda essa situação. Então ele tem que fazer um retratamento aqui. Tá bom? Esse é um princípio. Esse é o princípio, tá? Se de repente você, é claro, não está praticando nenhum erro em torno disso, você não está iludindo nenhuma moça por aí, ou seja, você não está iludindo ninguém inocente para roubar algo que ela tem de mais precioso, a integridade dela. Se você de repente realmente está agindo com respeito, continue praticando respeito. Saiba que vale a pena a pessoa realmente praticar o respeito para com as pessoas, respeitar o seu próximo, amar o próximo, dedicar uma vida de honestidade e ser uma pessoa realmente lúcida, né, em todos os seus conceitos, e principalmente nesse conceito que vai muito em torno de quê? Em torno de afeições internas, de desejos, de vontade. Se você consegue realmente controlar isso, continue nessa prática desse controle, continue realmente se exercitando a pureza nos seus atos, sempre com a questão, entendendo que aquilo que não é bom para o próximo também não é bom para você. Entendeu? E é claro, a maior forma de honestidade para com alguém, se você realmente quer se unir a essa pessoa, é através de uma promessa real de casamento, né? De uma promessa real prometendo a ela que vai cuidar dela diante da lei civil do seu país, mas como também diante
da sua comunidade Beninoa, se unindo de forma segura em um relacionamento, em um casamento de verdade, através de um contrato, tá? Através de um contrato, de uma ketubá. Ou seja, é necessário isso porque isso dá legitimidade à honestidade. É um processo honesto, é um processo de clareza, é um processo de transparência. Então, sim, é preciso ser dessa forma. O entendimento disso, conforme nós já falamos, principalmente é o atributo do temor a Deus, ou seja, a qualidade de você temer e reverenciar, respeitar a Deus. A partir do momento que você entende que o respeito a Deus, a reverência a Deus, você teme a Deus, você ama a Deus, você realmente está conectado com Deus, então você vai se afastar de toda forma, porque você vai entender que em qualquer lugar e sob todas as circunstâncias, o Eterno sempre está presente. Ele é onipresente. Então, se você realmente teme, se realmente você quer, você está conectado com Hashem, é necessário que você esteja entendendo que o respeito é uma forma de conexão. Que o carinho é uma forma de conexão. Que o apreço é uma forma de conexão. Então, olhando dessa forma, entenda que é uma missão divina. Você tem uma missão divina de respeitar o outro gênero, ou seja, o homem tem que respeitar as mulheres. Então, esse respeito se passa através dessa conexão, desse carinho, desse apreço que você tem que ter para com as outras pessoas, tá bom? Principalmente aquelas pessoas que têm pureza e sentimentos envolvidos. Sempre o sentimento é algo muito precioso para a gente. Então, não jogue fora e não pise nos sentimentos de ninguém. Essa é a forma correta de você estar conectado a Hashem.